para falar sobre uma informação exclusiva. Consegui juntamente aqui com o Goiás News, né? Também com o Eduardo Pinheiro, diretor principal das categorias de base do Goiás, mas que deu uma informação importante em relação ao time principal. Eu havia colocado ainda na última semana aquelas caixinhas, né, para vocês indicarem jogadores, e eu repostei algum deles, sendo um dos principais dessa lista, que inclusive vi muitos de vocês me pedindo, que era o meio-campista Daniel ou Danielzinho, jogador que tem passagens aí pro Fluminense, Oeste, e atualmente está na equipe do Bahia, né, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Eduardo Pinheiro que acabou respondendo meu stories, a gente conversa lá, vira e mexe, ele acabou me falando que estava tudo certo para ele chegar no começo do ano. Até perguntei por que ele não veio, se era alguma compensação financeira por parte do seu empresário. Ele acabou respondendo que não, que o Bahia queria que pagasse o seu salário integral, que gira ali mais ou menos na casa de R$200 mil, né? Então, se hoje o Goiás já não tem condição disso, muito menos lá no comecinho do ano. Vale lembrar que o Goiás e o Bahia tem essa boa relação, já que, por exemplo, havia emprestado o Vinícius, jogador que, para quem não lembra, ele estava jogando no Náutico, acabou o seu contrato. O Bahia, ainda no mês de novembro, firmou um pré-contrato visando 2022, mas com o rebaixamento da equipe de Salvador para a Série B do Campeonato Brasileiro, acabou passando 100%, né, por um empréstimo do Vinícius até o final do ano. Depois o Goiás acabou comprando por mais ou menos R$500 mil. O Vinícius é sim jogador em definitivo do time esmeraldino até dezembro de 2025. Então, possivelmente, quase aí que o Danielzinho veio junto com o Vinícius. A questão que pegou mesmo foi esse salário integral por empréstimo do meio-campista, que seria mais ou menos na casa de R$200 mil. Até a gente conversou sobre... É um salário muito grande, né, para um jogador que não chegou a se destacar com a camisa do Fluminense. Eu lembro até de algumas boas atuações dele no Oeste, se eu não me engano, em 2017, ali em 2018 também. Mais longe, né, gente? Pelo amor de Deus, R$200 mil para um jogador como o Danielzinho. Até mesmo o Eduardo aí comentando sobre como inflacionaram o mercado essas equipes médias aqui do futebol brasileiro, mas que chegaram com muita grana. O próprio Cuiabá, o Bahia vinha de uma situação financeira com mais de 5, 6 anos, né, consecutivos na primeira divisão. O Ceará vem contratando jogadores muito caros, assim como o Fortaleza, que deu essa inflada, né? O mercado ficou bem mais caro do que era, por exemplo, em 2015, 2016, onde 200 mil, meu Deus do céu, né? Era uma outra realidade de jogadores. Hoje, com 200, você quase que não consegue contratar um titular para a disputa da primeira divisão, né? Então, o Danielzinho ficou quase aí, contratado pelo Goiás, já estava tudo acertado, como me falou aí o Eduardo Pinheiro. Ele que renovou o seu contrato com o Bahia ainda em agosto de 2021. Seu novo vínculo vai até dezembro de 2023, ou seja, faz sentido, né, esse seu empréstimo, que no caso seria com o Goiás até o final do ano, muito por conta desse seu contrato longo com a equipe de Salvador. Seus números pelo Bahia: 42 jogos no ano, 4 gols marcados e 5 assistências. Ele costuma jogar mais como um meia central, um meia ofensivo, pega bem na bola de longa distância, é destro e nessa Série B do Campeonato Brasileiro vem sendo titular em grande parte dos jogos, somando até aqui 23 atuações, 2 gols marcados e outras 2 assistências. Marcou gols aí contra o Sampaio Corrêa e também diante o Londrina no primeiro turno. O Danielzinho tem 26 anos, começou sua carreira nas categorias de base do Fluminense, ainda lá em 2016. Aí sim, né, jogou a Série B de 2016 com a camisa do Oeste, 2017 o Campeonato Carioca pelo Fluminense e a Série B novamente com a camisa do Oeste. Em 2018, a mesma história, só que o estadual no Botafogo de Ribeirão Preto e novamente voltando ao Oeste na Série B daquele ano. Lembro de alguns jogos dele também com a camisa do Goiás. Até jogou muito pelo Fluminense em 2019, 56 partidas, 1 gol marcado e 10 assistências antes de chegar no Bahia a partir do ano de 2020. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito aí do Danielzinho, se o Goiás voltar para permanecer, melhor dizendo, na primeira divisão e o Danielzinho ficar à disposição aí por uns 200 mil, eu acho que até pode fazer sentido para um ano que vem de Série A, né? Caso o Goiás permanecesse com mais grana, acho que poderia ser uma boa opção nesse jogador que tem 26 anos de idade. Quero saber sua opinião, se poderia também ser uma boa alternativa. Não veio nesse ano, né? Mas quem sabe pro ano que vem. Eu gosto do vídeo de hoje para contar sobre um bastidor das categorias de base do time esmeraldino, ainda lá na época de 2010. Um bate-papo muito legal lá no canal do meu parceiro também, o Vitor Pimenta. Vou estar deixando o canal dele aqui embaixo na descrição, juntamente com a entrevista do Eduardo Pinheiro, atualmente diretor das categorias de base esmeraldina, onde ele acabou revelando um atleta que hoje vive um bom momento dentro do futebol brasileiro, que não teve assim grande destaque lá nas categorias de base do Goiás, pelo que disse ele, o Eduardo Pinheiro, acabou deixando o clube repentinamente, que é o goleirão Daniel, isso mesmo, aquele que defende a equipe do Internacional, vem sendo titular principalmente desde a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e agora em 2022 é o titular absoluto no Gol Colorado. Ele que já é bem experiente, 28 anos de idade, nem imaginava ter tudo isso, eu pensei que ele tinha no máximo uns 22,
23, nunca havia parado para estudar ali mais sobre a carreira do jogador, que já é um pouco experiente, natural da cidade de Barra do Garças, né, ali no Mato Grosso, bem com a divisa de Goiás, tanto é que teve essa participação nas categorias de base da equipe esmeraldina. Segundo o Eduardo Pinheiro, inclusive perguntei lá no seu Instagram, ele disse que ele passou pelo Goiás na temporada de 2010, acabou que deixou o time da virada do ano para o outro. Ele era o reserva do Paulinho, né, o Paulo Henrique, que foi o titular das categorias de base esmeraldina até ali mais ou menos em 2012, 2013, juntamente naquela final da Copa São Paulo, e o Daniel e o próprio Eduardo Pinheiro eram os dois reservas, né, no caso do goleiro Paulo Henrique. Virou o ano de 2010 para 2011, acabou que o Daniel não apareceu mais, foi o que disse ali o Eduardo Pinheiro, nos bastidores, né, das categorias de base esmeraldina. Depois disso, ele que já havia defendido o Rondonópolis nas temporadas passadas, né, chegou lá no Rondonópolis de novo para o time sub-18 em 2011, em 2012, aí sim já no sub-20 do Internacional, onde teve ali as suas primeiras chances no time principal na Série B de 2017. Como falei para vocês, sempre foi aquele goleiro mais como um segundo, até mesmo um terceiro reserva. Na temporada passada havia feito 32 partidas e em 2022 soma até aqui 43 atuações, sendo 20 delas, né, no Campeonato Brasileiro, com 19 gols sofridos. Então um jogador que realmente nem aparece se você pesquisar, tanto no Gol quanto no Transfermarkt, nem mostra ali os seus números ou até mesmo uma passagem pelo Goiás, mas como confirmou aí o atual diretor das categorias de base esmeraldina, teve essa rápida passagem lá no ano de 2010, o goleirão Daniel. E isso pode até contar como um mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Não acho que o Daniel vai ser vendido para um clube, mas caso isso aconteça, né, por que não? O Goiás pode pegar aí até 0,5% de uma eventual negociação futura, muito por conta dessa sua passagem lá em 2010. Vai que ele seja aí vendido, vamos supor ele, né, por uns 10 milhões de reais, o que é um valor muito alto, mas enfim, pelo menos o Goiás fica com um percentual dessa transferência futura, quem sabe, do goleirão, que vem defendendo bem, né, na equipe do Internacional. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que poderia ter sido um bom reserva aí, né, nas categorias de base esmeraldina, ou até mesmo ganhado mais destaque? Essa curiosidade que resolvi trazer para vocês, juntamente lá com o apoio tanto do Eduardo Pinheiro e também do Vitor Pimenta, que fez as perguntas também lá no seu canal. Vou estar deixando o vídeo dele aqui embaixo também para vocês conferirem. Uma breve notícia envolvendo os bastidores do Goiás, principalmente na parte das finanças do clube. Uma confirmação da página do Instagram do Periquito Brisado, ainda nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigado aí por ele ter trazido essa notícia, falando que as notícias não agradáveis, né, por parte dos bastidores do Goiás. Hoje a equipe esmeraldina foi informada pela Justiça que suas contas encontram-se bloqueadas por conta da gestão do Marcelo Almeida, né, naquele período de 2020. Essas contas estão bloqueadas devido a um processo do empresário Eduardo Uran, da gestão anterior, né, do Marcelo Almeida. Ou seja, o Eduardo Uran, que é um cara já bem com vários jogadores que já passaram pelo Goiás, inclusive o último deles que eu lembro aqui, o David Duarte, na temporada de 2020. Tanto é que o Goiás teve que, meio que de surpresa, pegado ali 500 mil reais para ser pagos ainda nesse último mês de julho, e agora, né, as contas sendo bloqueadas nessa segunda-feira por conta da dívida com o empresário, né? Tem muitos caras aí no futebol brasileiro, até mesmo o Paulo Rogério Pinheiro havia confirmado na sua última coletiva de imprensa que vários dos acordos do Goiás envolviam ali, por exemplo, bonificação para renovação de contrato com o empresário, enfim, por exemplo, o Queco, que chegou com pagamento, inclusive, para o seu próprio agente, coisas assim inacreditáveis para o Goiás, principalmente naquela gestão de 2020, né? E, inclusive, como confirmou aí o Periquito Brisado, as contas para serem desbloqueadas, o Goiás ainda vai aguardar algumas outras confirmações no decorrer da semana. Pelo menos a equipe esmeraldina já fez o pagamento, por exemplo, do Marquinhos Gabriel, jogador que veio do Criciúma por 400 mil reais. A tendência é que não precise tirar dinheiro do seu bolso agora visando contratações, mas certamente, né, você ter uma conta bloqueada do dia para a noite por conta de dívidas, principalmente com empresários, né, é uma coisa que não pega bem, principalmente para a visão geral de outros jogadores, outros empresários que buscam negociar com o time, principalmente vendo esse bom momento dentro de campo da equipe do Goiás, né? Realmente, assim, algumas consequências de uma má gestão, não excluo, por exemplo, a própria família Pinheiro, que foi quem colocou o Eduardo Almeida, o Marcelo Almeida, né, dentro da equipe esmeraldina. Enfim, é uma parcela de culpa de todos os lados. O Goiás que já teve essa reunião do seu conselho fiscal, melhor dizendo, ainda no decorrer desta última semana. Enfim, algumas outras novidades envolvendo esses bastidores e principalmente essas finanças muito bagunçadas da equipe esmeraldina da temporada de 2020. Quero saber sua opinião aqui embaixo sobre essa informação lá do Periquito Brisado, confirmando aí das contas do Goiás bloqueadas já nessa segunda-feira por conta dos atrasos ali do pagamento do empresário Eduardo.